Aqui nas montanhas do Rio Grande do Sul, onde as araucárias tocam o céu e o vento gelado sussurra entre as casas de pedra, construí minha vida. Sou Eleonora Nunes, 67 anos, viúva há quase 2 décadas, e esta casa em Gramado, com suas janelas grandes que emolduram a serra, guarda cada memória do amor que vivi com Augusto, meu falecido marido. Cada tábua do assoalho de madeira de lei, cada detalhe dos batentes entalhados à mão, cada cantinho deste lugar, conta nossa história de trabalho duro e sonhos realizados. Por 35 anos, dediquei minhas mãos à costura. Comecei com pequenos concertos para vizinhos e terminei vestindo as famílias mais tradicionais de Gramado e Canela. Meus dedos, hoje um pouco trêmulos pela idade, conhecem cada tipo de tecido pelo toque. Augusto construía móveis, era marceneiro respeitado na região. Juntamos nossos ofícios, economizamos cada centavo, e depois de 10 anos conseguimos comprar este terreno no alto da colina. Mais 5 anos e erguemos esta casa, com 3 quartos, uma sala ampla com lareira, indispensável para os invernos rigorosos daqui, e uma varanda que abraça todo o imóvel, de onde se vê o pôr do sol tingir de laranja o Vale do Quilombo. Criamos nossos filhos aqui, Rafael, hoje com 38 anos, e Beatriz, com 35. Minha Bia está longe, advogada em Porto Alegre, vem me visitar uma vez por mês. Rafael se formou engenheiro, trabalha em projetos importantes na região. Sempre foi meu companheiro depois que Augusto partiu. Pelo menos era isso que eu acreditava até conhecer Vanessa. A primeira vez que a vi foi numa tarde de outono. Rafael a trouxe para um almoço de domingo. Lembro como se fosse hoje. Ela desceu do carro usando um vestido florido, cabelos negros perfeitamente arrumados, sorriso grande demais. Trazia nas mãos um buquê de gérberas e uma caixa de chocolates importados. Dona Eleonora, finalmente conheço a senhora. Rafael fala tanto de você. Já me sinto parte da família, disse, abraçando-me com força, chamando-me de sogrinha, antes mesmo de qualquer pedido de casamento. Servi meu tradicional galeto com polenta, receita que trouxe dos meus antepassados italianos. Vanessa elogiou cada prato, perguntou sobre cada fotografia na parede, interessou-se por minhas histórias de juventude. Parecia perfeita demais. E foi justamente isso que acendeu um alerta dentro de mim. Aquela intuição que só as mulheres que já viveram 6 décadas e meia possuem. O sorriso não chegava aos olhos. As perguntas sobre a casa eram específicas demais, quase como uma avaliação imobiliária. Esta casa deve valer uma fortuna hoje em dia, não é mesmo? Em plena área nobre de Gramado, nos meses seguintes, vi Rafael transformar-se. Meu filho, sempre tão atencioso e presente, começou a espaçar as visitas. Quando ligava, era sempre apressado. Estou com Vanessa agora, mãe. Falamos depois. O noivado veio rápido demais. O casamento mais rápido ainda. Uma cerimônia pequena onde a família dela mal apareceu e onde eu me senti uma estranha, relegada a um canto como uma relíquia incômoda. Mesmo assim, mantive meu sorriso. Mãe é assim, não é? Engole o choro, disfarça a preocupação, torce pela felicidade dos filhos mesmo quando o coração aponta perigo. Depois da lua de mel, vieram as primeiras sugestões durante os almoços de domingo. Dona Eleonora, a senhora não se sente sozinha nesta casa tão grande? Deve dar tanto trabalho manter tudo isso. Na sua idade, morar num lugar com tantas escadas é perigoso. Percebi o plano sendo tecido lentamente, como um bordado mal feito, pontos largos demais, emendas aparentes. Rafael começou a mencionar como os aluguéis em Gramado estavam caros, como seria difícil para o casal comprar um imóvel próprio. Num domingo, ele finalmente propôs: Mãe, estávamos pensando, por que não venho morar aqui com Vanessa? Assim a senhora não fica sozinha, e nós economizamos até conseguirmos nosso cantinho. Aquele nosso cantinho soou como uma mentira mal contada. Os olhos de Vanessa brilhavam enquanto examinava cada canto da sala, já imaginando que cortinas trocaria, que móveis, feitos pelo meu Augusto, jogaria fora. Concordei, não sem antes tomar minhas precauções. Liguei para minha filha Beatriz,
que, como advogada, me orientou a registrar em cartório uma declaração reafirmando que a casa estava exclusivamente em meu nome e que não havia intenção de doação ou venda. Também atualizei meu testamento, deixando claro que o imóvel seria dividido igualmente entre meus 2 filhos apenas após meu falecimento. Nunca comentei com Rafael sobre essas medidas. Um filho que realmente se preocupa com a mãe não se ofenderia, pensei, e tinha razão em me proteger. A mudança aconteceu num sábado de geada forte, típico do inverno serrano. Rafael trouxe os móveis em uma pequena mudança, o que me confirmou que o apartamento que alegavam ter alugado antes era apenas uma história inventada. Arrumamos o quarto de hóspedes para o casal, organizamos espaço no armário da cozinha para as coisas deles. Vanessa sorria, tirava fotos de cada cômodo para mostrar à mãe dela. Dizia: no domingo, Rafael precisou sair cedo. Uma emergência no trabalho, um problema estrutural num hotel em construção. Fiquei sozinha com Vanessa pela primeira vez. Preparei café da manhã caprichado, cuca de uva, queijo colonial, café forte como gostamos aqui no sul. Coloquei a mesa da varanda, pensando que seria agradável tomar café com a vista da serra ao fundo. Vanessa apareceu na cozinha já vestida como se fosse sair, celular na mão, digitando freneticamente. Serviu-se de café sem dizer bom dia. Sentou-se, olhou para a comida e franziu o nariz. Não tem pão integral? Essa cuca tem muito açúcar. Estou cuidando da minha alimentação. Não. Expliquei que poderia ir ao mercado mais tarde comprar o que ela preferisse. Continuei comendo calmamente, perguntando sobre seus planos para a semana, tentando estabelecer uma rotina harmoniosa. Foi quando ela colocou o celular de lado. Olhou diretamente nos meus olhos com uma frieza que nunca havia demonstrado antes, e disse com voz controlada, quase sussurrando: vamos deixar algumas coisas claras, dona Eleonora. Agora eu que mando nessa casa. Essas cortinas velhas vão sair. Esses móveis antigos também. Este lugar precisa entrar no século XXI. E quanto a você, acho melhor começar a procurar um asilo, porque aqui não vai dar certo. Para começar, pegue seu prato e vá comer lá fora com os cachorros. É o seu lugar. O choque inicial deu lugar a uma calma surpreendente dentro de mim. Tantos anos de vida me ensinaram que pessoas como Vanessa se alimentam do desespero alheio. Esperam lágrimas, súplicas, confronto. Mas não desta vez. Não desta senhora que enfrentou a vida sozinha depois de perder o marido, que criou 2 filhos com dignidade, que construiu uma reputação sólida nesta cidade. Sorri lentamente. Um sorriso que a desconcertou visivelmente. Peguei meu telefone que estava sobre a mesa, sem pressa. Vanessa continuava me encarando, esperando ver meu mundo desmoronar com suas palavras cruéis. Mal sabia ela que eu já tinha um plano. O que você vai fazer? Ligar chorando para o Rafael? Ele não vai acreditar em você. Eu já cuidei disso, ela disse com desdém. Desbloqueei a tela do celular calmamente, meus dedos enrugados deslizando sobre o vidro reluzente. Mantive meu sorriso enquanto discava um número que já estava preparado há semanas. O número que disquei não era para o meu filho, como Vanessa esperava. Era para o cartório central de Gramado, onde seu Joaquim, tabelião há mais de 4 décadas, atendia pessoalmente mesmo aos domingos para emergências. Tínhamos essa amizade antiga, desde os tempos em que meu Augusto fazia os móveis para o escritório dele. Coloquei no viva voz propositalmente. Seu Joaquim? Aqui é Eleonora Nunes. Dona Eleonora! Que surpresa receber sua ligação num domingo. Está tudo bem? Vanessa arregalou os olhos, percebendo que algo inesperado estava acontecendo. O café na sua xícara esfriava, intocado, enquanto eu mantinha a calma de quem já enfrentou tempestades piores na vida. Preciso de um favor urgente, seu Joaquim. Poderia me enviar por e-mail imediatamente a cópia digitalizada da escritura da minha casa? Aquela que atualizamos há 3 semanas, com o registro de propriedade exclusiva? Claro, claro, respondeu ele com sua voz pausada de homem do interior. É aquela mesma em que a senhora registrou a declaração de que não tem intenção de venda ou doação do imóvel em vida, correto? E que reforça que qualquer contrato de comodato ou empréstimo da residência não configura posse para terceiros?
Vi o rosto de Vanessa perder a cor gradualmente, como se o sangue abandonasse suas faces em pequenas ondas. Suas mãos, antes firmes e ameaçadoras sobre a mesa, agora tremiam levemente. Notei como seus olhos corriam pela sala, avaliando tudo o que já considerava dela. Os cristais da minha mãe na estante, os quadros escolhidos por Augusto, a tapeçaria que trouxe de Gramado para decorar a parede principal. Exatamente esse documento, seu Joaquim. E aproveito para confirmar. A escritura está mesmo apenas no meu nome, não é? Sem nenhum outro proprietário ou usufrutuário? Sim, dona Eleonora. A casa na Rua das Hortênsias, número 412, está registrada exclusivamente em seu nome desde o falecimento do seu esposo, quando a senhora fez a transferência do inventário. Nenhuma outra pessoa tem direitos legais sobre o imóvel. Agradeci e pedi que enviasse o documento com urgência. Antes de encerrar a ligação, acrescentei: Seu Joaquim, por favor, deixe anotado no sistema que estou enfrentando uma situação delicada. Se alguém aparecer por aí perguntando sobre meus documentos ou tentando fazer qualquer tipo de transferência, o senhor me avisa imediatamente, certo? Pode deixar, dona Eleonora. Ninguém mexe nos seus documentos sem sua autorização expressa e presencial. Vou enviar a escritura agora mesmo. Desliguei e encarei Vanessa. O silêncio pairava entre nós, como a neblina que costuma cobrir Gramado nas manhãs de inverno, densa e sufocante. Ela tentou recuperar a compostura, mas o dano estava feito. Seu plano, que provavelmente vinha sendo construído desde o primeiro dia em que conheceu Rafael, começava a desmoronar. Isso não significa nada, ela tentou dizer, a voz menos firme que antes. Rafael é seu filho. Eventualmente, esta casa será dele. E ele está comigo. Tomei um gole do meu café, que continuava quente graças à garrafa térmica que Augusto me presenteou em nosso último aniversário de casamento. Era um ritual que mantínhamos. Presentes práticos, úteis, que revelavam o quanto conhecíamos um ao outro. Não era sobre o valor, mas sobre a atenção aos detalhes, às necessidades do outro. Algo que Vanessa jamais entenderia. Minha querida, respondi calmamente. Há uma grande diferença entre eventualmente e agora. E no agora, esta casa é minha. Cada centímetro dela, desde as fundações até o telhado. Mas eu não tinha terminado. A ligação para o cartório era apenas o começo do meu plano. Sem desligar o telefone, busquei na agenda de contatos outro número. Este sim, que faria Vanessa entender a gravidade da situação. Dr. Paulo, desculpe incomodá-lo num domingo. Dr. Paulo Mendes era o advogado mais respeitado de Gramado, especializado em direito de família e questões relacionadas ao Estatuto do Idoso. Tinha uma reputação inabalável na comarca. Sua voz grave e confiante soou pelo viva voz. Dona Eleonora, sem problemas. Estávamos justamente conversando sobre a senhora no almoço em família. Minha esposa quer saber quando poderá buscar aquele conjunto de toalhas bordadas que a senhora prometeu. Logo, logo, Dr. Paulo. Mas hoje preciso da sua ajuda profissional, infelizmente. Estou com a minha nora aqui e acabamos de ter uma situação bastante desagradável. Relatei exatamente o que havia acontecido, sem omitir nenhum detalhe, mantendo o viva voz ligado para que Vanessa ouvisse cada palavra. Contei sobre as insinuações das últimas semanas, sobre como Rafael parecia manipulado, sobre a ordem expressa para que eu comesse com os cachorros. O advogado ouvia atentamente, fazendo ocasionais sons de indignação. Dona Eleonora, isso que a senhora está descrevendo configura claramente abuso contra a pessoa idosa, previsto no artigo 99 do Estatuto do Idoso. A pena para isso é de 2 a 5 anos de reclusão, além de multa. A senhora gostaria de registrar uma queixa formal? Vanessa se levantou abruptamente, derrubando a xícara que estilhaçou no chão de madeira. O café derramado formou uma mancha escura que se espalhou rapidamente, como as mentiras que ela havia semeado na vida do meu filho. Isso é ridículo! É a sua palavra contra a minha. Quem vai acreditar numa velha caduca? Ela gritou, perdendo completamente a compostura. Sorri novamente, tirando do bolso do meu avental um pequeno controle remoto. Apertei um botão e apontei para o vaso de samambaias pendurado no canto da varanda,
onde uma pequena câmera estava discretamente posicionada entre as folhas. Outra câmera estava escondida dentro do relógio de parede, presente de formatura da minha filha Beatriz. Uma terceira, instalada na luminária acima da mesa. Dr. Paulo, creio que temos mais do que apenas a minha palavra. Tenho evidências em vídeo não apenas do incidente de hoje, mas de várias situações anteriores. Beatriz me ajudou a instalar câmeras pela casa há 3 semanas, quando comecei a suspeitar das intenções da minha nora. O silêncio de Vanessa foi mais revelador que qualquer confissão. Seus olhos percorreram os locais que apontei, identificando as câmeras antes invisíveis para ela. Dr. Paulo, do outro lado da linha, emitiu um som de aprovação. Excelente, Dona Eleonora. A senhora foi muito prudente. Com essas evidências, podemos tomar medidas imediatas. Gostaria que eu preparasse uma notificação extrajudicial, exigindo que sua nora deixe a residência em 24 horas? Ou prefere uma medida protetiva completa? Antes que eu pudesse responder, ouvimos o barulho do carro de Rafael estacionando na entrada da casa. Vanessa correu para a janela, visivelmente nervosa. Vi seu rosto se transformar novamente, ensaiando lágrimas que não existiam minutos antes. Era impressionante sua capacidade de mudar de personalidade instantaneamente. Doutor, Paulo, meu filho acaba de chegar. Posso retornar esta ligação em alguns minutos? Gostaria que ele testemunhasse o comportamento da esposa com seus próprios olhos. Certamente, Dona Eleonora. Estarei aguardando. E não se preocupe, a lei está do seu lado. Desliguei a chamada quando Rafael abriu a porta. Vanessa imediatamente correu para ele, lágrimas escorrendo, numa performance digna de cinema. Amor, sua mãe está louca. Está me ameaçando, dizendo que vai me colocar na prisão, que vai nos expulsar. Ela soluçava, agarrando-se ao seu braço. Rafael olhou confuso para mim, ainda parada junto à mesa do café, o telefone na mão. Nos seus olhos, vi a dúvida, a mesma expressão que tinha quando criança, e precisava escolher entre acreditar numa travessura do amigo ou na palavra da mãe. Mãe, o que está acontecendo aqui? Perguntou, a voz tensa refletindo o conflito interno. Rafael, filho, acho que está na hora de você conhecer a verdadeira mulher com quem se casou. Respondi calmamente. Peguei o tablet que mantinha guardado na gaveta da mesa lateral. Nele estavam salvas as gravações das últimas semanas. Mostrei a ele, cronologicamente, como Vanessa se comportava quando estávamos sozinhas. As críticas constantes à casa, as insinuações de que eu deveria ir para um asilo, os telefonemas para amigas onde dizia que logo a velha sairia do caminho e ela poderia reformar aquele mausoléu e transformar num lugar decente. E, finalmente, a cena daquela manhã, capturada de 3 ângulos diferentes, com áudio cristalino. Pegue seu prato e vá comer lá fora com os cachorros. É o seu lugar. Rafael assistia em silêncio, o rosto transformando-se gradualmente. A confusão dando lugar à incredulidade, depois à raiva. E, finalmente, a profunda decepção. Vanessa tentava interromper, alegando que os vídeos eram montagens, que eu estava manipulando a situação, que era tudo um mal-entendido. Mas as evidências eram irrefutáveis. Como você pôde? Rafael finalmente perguntou, afastando-se dela. Como pôde tratar minha mãe assim na casa dela? A mulher que me criou sozinha depois que perdemos meu pai? Rafa, amor, você não entende. Vanessa tentou, mudando de tática. Sua mãe nunca me aceitou. Ela sempre me tratou como uma intrusa. Eu só queria que tivéssemos nosso espaço, que pudéssemos fazer desta casa um lar para nós. Um lar? Respondi, mantendo a calma que a idade e as experiências me ensinaram a ter. Um lar não se constrói expulsando pessoas, Vanessa. Um lar se constrói com respeito, com carinho, com consideração. Como o que eu e Augusto construímos aqui. Caminhei até a parede onde mantínhamos o quadro mais precioso da casa. Uma fotografia ampliada do dia em que finalizamos a construção. Augusto e eu, jovens e sorridentes, de mãos dadas em frente à casa recém-terminada. Rafael com apenas 5 anos, sentado nos ombros do pai. Beatriz ainda bebê, no meu colo. Cada tijolo desta casa tem uma história, Vanessa. Cada móvel que você chamou de velho e ultrapassado foi feito pelas mãos do homem que amei por 30 anos.
As cortinas que você quer arrancar foram bordadas durante minhas noites de insônia depois que Augusto faleceu, quando o silêncio era insuportável e só o trabalho manual me trazia algum conforto. Rafael se aproximou, tocando o quadro com reverência. Em seus olhos, vi o menino que cresceu naquela casa, que aprendeu a andar de bicicleta na rua de paralelepípedos lá fora, que fez sua festa de formatura no amplo jardim dos fundos. Mãe, eu não tinha ideia. Por que não me contou antes? Porque um filho não deveria ter que escolher entre a mãe e a esposa, Rafael. Eu esperava que ela eventualmente mudasse, que percebesse o valor do que temos aqui, que entendesse que poderia fazer parte desta família sem destruir o que já existia antes dela. Vanessa percebeu que estava perdendo terreno rapidamente. Tentou uma última cartada apelando para o lado emocional. Rafael, você vai escolher essa velha ao invés da sua esposa? Da mulher que você jurou amar e proteger? Pense no nosso futuro. Foi nesse momento que vi meu filho tornar-se verdadeiramente um homem. Endireitou os ombros, enxugou uma lágrima teimosa que escorria pelo rosto e disse com a voz firme que herdou do pai: essa velha, como você a chama, é Eleonora Nunes. A mulher que passou noites sem dormir quando eu tinha febre alta, que trabalhou em 2 empregos para pagar minha faculdade de engenharia, que segurou minha mão no enterro do meu pai e prometeu que estaríamos bem, mesmo quando ela mesma estava despedaçada por dentro. Ele se aproximou de mim, colocando o braço protetoramente ao redor dos meus ombros, como fazia Augusto. Continuou, olhando diretamente para Vanessa. Esta casa que você tanto cobiça foi construída com o trabalho dela como costureira, atendendo as famílias mais importantes de Gramado durante décadas, enquanto criava 2 filhos. Se você não consegue respeitar isso, então nunca me amou de verdade. Amou apenas o que achou que poderia obter através de mim. As palavras de Rafael caíram como pedras no lago cristalino da manhã de domingo. Vanessa ficou imóvel, percebendo que havia perdido não apenas a batalha, mas a guerra que secretamente travava. Seu plano meticuloso de tomar posse da casa, de me afastar, de convencer Rafael a vender o imóvel valioso em área nobre, tudo desmoronava diante dos seus olhos. Quero você fora desta casa até o final do dia, Rafael disse com uma firmeza que me surpreendeu. Amanhã conversamos sobre os próximos passos legais. Vanessa ainda tentou argumentar, mas percebeu que era inútil. Subiu as escadas batendo os pés, como uma criança contrariada, para arrumar suas coisas. Rafael e eu ficamos na varanda, lado a lado, observando a vista magnífica das montanhas que nos cercavam. O silêncio entre nós não era pesado, mas reconfortante, como o silêncio entre pessoas que não precisam de palavras para se entenderem. Sinto muito, mãe. Ele finalmente disse. Fui cego. O amor às vezes nos cega, filho. Não se culpe. Como a senhora sabia? Como percebeu desde o início o que eu não consegui ver mesmo vivendo com ela? Sorri, pensando em todas as experiências que a vida me proporcionou, todas as pessoas que conheci, todos os corações, sinceros e falsos, que cruzaram meu caminho. Quando você vive 6 décadas e meia neste mundo, aprende a reconhecer a verdade nos olhos das pessoas. Vanessa sorria com os lábios, mas nunca com os olhos. Sabia que um dia a máscara cairia. Só não esperava que fosse tão rápido, no primeiro dia. Tomei o último gole do meu café, agora morno, e completei com a sabedoria que só os anos podem trazer. As pessoas mostram quem realmente são quando acreditam que não há consequências para seus atos, quando pensam que podem tratar os outros como objetos descartáveis. Mas sempre há consequências, filho. Sempre. Rafael apertou minha mão entre as suas, maiores e mais fortes, mas ainda as mãos do menino que um dia guiei pelos primeiros passos. Ouvi o barulho de Vanessa arrastando malas no andar de cima, desmontando em poucas horas o que planejara ser o início de sua conquista. Naquele momento, com o sol da manhã finalmente rompendo a neblina sobre as montanhas de Gramado, senti uma paz profunda. Não pela vingança ou pela vitória sobre os planos mesquinhos de Vanessa, mas pela certeza de que tinha feito o certo, de que tinha protegido não apenas a mim mesma e ao patrimônio construído com tanto sacrifício, mas também meu filho, que agora tinha a chance de encontrar um amor verdadeiro.
Liguei novamente para Dr. Paulo, dessa vez com Rafael ao meu lado. Tínhamos muito a planejar, documentos a preparar, e eu tinha uma lição valiosa para compartilhar com outras mulheres da minha idade que enfrentavam situações semelhantes. Porque se havia algo que aprendi naqueles 67 anos de vida, era que nossa força não diminui com a idade. Ela apenas muda de forma, tornando-se mais sábia, mais paciente e, quando necessário, mais implacável. As semanas seguintes trouxeram uma mistura de alívio e tristeza à nossa casa. Rafael passou por todos os estágios do luto por um relacionamento: negação, raiva, barganha, depressão e, finalmente, aceitação. Como mãe, doía ver meu filho sofrer, mesmo sabendo que era necessário para seu crescimento. Nas primeiras noites, ouvi seus passos inquietos pelo corredor, insônia que conheci bem quando Augusto partiu. Deixava uma xícara de chá de camomila com mel na mesa de cabeceira dele, sem dizer nada. Nosso código silencioso desde sua adolescência, quando as palavras pareciam insuficientes. Dr. Paulo cuidou de todos os trâmites legais com a eficiência que o caracterizava. Descobrimos durante o processo que Vanessa tinha um histórico preocupante. Não era a primeira vez que ela se aproximava de homens com mães idosas, proprietárias de imóveis valiosos. Em Caxias do Sul, havia um processo arquivado onde era acusada de tentativa de golpe semelhante. Conseguiu escapar das acusações quando a idosa em questão faleceu durante o processo. E o filho, manipulado, retirou a queixa. A senhora teve muita sorte, dona Eleonora, comentou o Dr. Paulo, enquanto analisávamos os documentos em minha sala de estar, o fogo da lareira crepitando e afastando o frio intenso daquele julho na serra. Ou melhor, teve sabedoria. Muitas pessoas na sua idade teriam cedido às pressões, às manipulações emocionais. Não foi sorte, doutor, respondi, servindo-lhe mais um pouco do licor de jabuticaba que eu mesma preparava todos os anos. Foi a experiência de uma vida inteira observando pessoas. E também o amor pela minha filha Beatriz, que insistiu nas câmeras. Mãe, confio no Rafael, mas não nessa mulher, ela me disse. Beatriz retornou de Porto Alegre assim que soube do ocorrido. Largou processos importantes no escritório de advocacia onde trabalhava e passou 2 semanas conosco. Sua presença trouxe luz e movimento para a casa novamente. Com ela, vieram as risadas no café da manhã, as histórias da capital, as longas conversas na varanda mesmo sob o frio cortante, enroladas em mantas de lã que tecia ao longo dos anos. Uma tarde, encontrei Rafael e Beatriz no sótão, entre caixas de fotografias antigas e objetos guardados. Estavam sentados no chão de madeira como faziam na infância, folheando álbuns empoeirados. Fiquei observando da escada, sem que notassem minha presença. Lembra desta? Beatriz apontava para uma foto onde os dois, crianças, mostravam orgulhosos uma casa na árvore que Augusto construíra no carvalho do quintal. Foi depois que você caiu e quebrou o braço. Papai reforçou tudo com grades de proteção. Rafael sorriu, tocando a imagem amarelada pelo tempo. Ele sempre sabia como consertar as coisas. Sempre sabia o que fazer. Como a mamãe. Beatriz respondeu, olhando para outra fotografia. Eu, muito mais jovem, em frente à minha máquina de costura, trabalhando em um vestido de festa. Sabe, ela também sempre soube como proteger o que importa. Foi quando Rafael notou minha presença. Nossos olhares se encontraram, e vi em seus olhos o menino e o homem, fundidos em compreensão tardia. Mãe, ele disse simplesmente, estendendo a mão para que eu me juntasse a eles. Sentei-me no chão, algo que meus joelhos protestaram, mas que meu coração celebrou. Ficamos ali, revirando memórias, rindo de histórias antigas, chorando por momentos perdidos. Era um ritual de cura, não apenas para Rafael, mas para a nossa família. Nunca percebi quanto da nossa história está nesta casa. Rafael comentou, enquanto descíamos do sótão, carregando algumas fotografias que decidimos emoldurar novamente. Cada canto tem uma lembrança. Por isso lutei tanto para preservá-la. Respondi. Não é apenas madeira, tijolo e concreto, filho. É o receptáculo da nossa história. As gravações das câmeras foram fundamentais para o processo de divórcio que Rafael iniciou. Vanessa tentou contestar,
alegando que havia sido provocada, que eu era uma idosa problemática que inventava histórias. Mas as evidências eram incontestáveis. O juiz da vara de família, Dr. Anselmo, conhecido por sua severidade, assistiu aos vídeos com expressão grave. Em 40 anos de magistratura, ele comentou durante a audiência preliminar: raramente vi um caso tão claro de abuso psicológico e tentativa de coerção contra a pessoa idosa. É lamentável que isso tenha ocorrido dentro de um ambiente familiar, que deveria ser de proteção. Vanessa não compareceu às últimas audiências, sendo representada apenas por seu advogado, um jovem inexperiente que parecia constrangido com a situação. O divórcio foi decretado em tempo recorde, com todas as provas do comportamento abusivo anexadas ao processo. Durante esse período, recebi inúmeras ligações e visitas de amigas da mesma idade, muitas enfrentando situações semelhantes com noras, genros ou mesmo filhos. Compartilhei minha experiência, encorajando-as a se protegerem legalmente, a registrarem evidências, a não cederem a chantagens emocionais. Dona Carmen, minha amiga de mais de 4 décadas, veio tomar chá numa tarde particularmente fria de agosto. Aos 72 anos, ela enfrentava a pressão do filho mais novo para vender a casa onde vivia desde o casamento, no centro histórico de Gramado. Ele diz que é para meu bem, que não posso mais subir e descer escadas, que o dinheiro da venda me daria uma vida confortável num apartamento menor. Ela explicou, as mãos enrugadas tremendo ao segurar a xícara de porcelana. Mas, Eleonora, aquela casa é minha vida. É onde criei meus filhos, onde vivi com Arnaldo até ele partir. Como posso simplesmente vender minhas memórias? Não pode e não deve, respondi com firmeza. Carmen, já pensou que talvez seu filho esteja mais interessado no valor do imóvel do que na sua segurança? Um apartamento térreo adaptado seria compreensível, mas vender uma casa histórica no centro de Gramado, hoje avaliada em milhões? Vi o reconhecimento em seus olhos. Aquela centelha de compreensão que muitas vezes negamos a nós mesmas por amor aos filhos. Nos dias seguintes, acompanhei Carmen ao escritório do doutor Paulo, depois ao cartório, garantindo que sua casa estivesse legalmente protegida. Essa se tornou minha missão naqueles meses: ajudar outras mulheres da minha idade a manterem sua autonomia, sua dignidade, seu direito de escolha. Criei um grupo que se reunia semanalmente na minha varanda, quando o tempo permitia, ou ao redor da lareira nos dias mais frios. As senhoras sábias, brincava Beatriz, que participava remotamente por videochamada quando estava em Porto Alegre. A transformação de Rafael também foi notável. A experiência com Vanessa, embora dolorosa, trouxe-lhe um novo nível de maturidade. Passou a se interessar mais pelas questões legais relacionadas aos direitos dos idosos, frequentemente consultando Beatriz e Dr. Paulo. Organizou uma palestra na Associação de Engenheiros da cidade sobre adaptações residenciais para pessoas idosas, usando nossa própria casa como exemplo de ambiente que poderia ser seguro sem perder sua essência e história. Numa dessas noites de reunião do nosso grupo, enquanto as senhoras já haviam partido e eu arrumava as xícaras na cozinha, Rafael aproximou-se, encostando-se no batente da porta com as mãos nos bolsos, exatamente como fazia Augusto. Sabe, mãe, estive pensando. Começou com aquele tom que sempre usava quando tinha uma ideia importante. Talvez pudéssemos transformar essa sua iniciativa em algo mais estruturado. Um projeto social, talvez. Como assim? Perguntei, intrigada. A senhora tem ajudado tantas mulheres idosas a se protegerem legalmente, a entenderem seus direitos. Isso poderia se tornar um programa formal, com o apoio da prefeitura, talvez. Guardiãs da memória, algo assim. A ideia floresceu rapidamente. Com a ajuda de Beatriz no aspecto legal e de Rafael nas questões estruturais, criamos uma organização sem fins lucrativos, dedicada a proteger pessoas idosas, especialmente mulheres, de abusos financeiros e psicológicos. Oferecíamos orientação jurídica gratuita, acompanhamento em cartórios e órgãos públicos e instalação de sistemas de segurança básicos, incluindo câmeras para aqueles em situação de vulnerabilidade. O prefeito de Gramado, seu Germano, cedeu-nos uma pequena sala no Centro Cultural da cidade para reuniões semanais.
O projeto ganhou notoriedade na região e logo recebemos convites para expandir para Canela, Nova Petrópolis e outras cidades da Serra Gaúcha. Em outubro, quando os primeiros ipês roxos começavam a florir na cidade, anunciando a proximidade da primavera, recebi uma ligação inesperada. Era Cláudio Mendonça, o pai de Vanessa. Dona Eleonora? Aqui é Cláudio, pai da... ex-sogro do seu filho. Sua voz soava cansada, carregada de um peso que reconheci imediatamente. O peso de quem carrega a culpa pelos erros de um filho. Convidei-o para um café, intrigada com o motivo de seu contato. Cláudio chegou pontualmente, um homem de quase 60 anos, cabelos grisalhos bem aparados, olhos fundos de quem dorme pouco. Sentamos na varanda, o dia ameno permitindo que aproveitássemos o sol suave da manhã. Vim pedir desculpas, ele disse diretamente, recusando rodeios, pelo comportamento da minha filha, pelo sofrimento que causou à sua família. O senhor não tem culpa pelos atos de uma adulta, respondi, servindo-lhe café em uma das xícaras que pertenceram à minha mãe. Tenho sim, dona Eleonora. Vanessa cresceu vendo comportamentos problemáticos em casa. Sua mãe e eu tivemos um casamento difícil. Helena, minha esposa, sempre viu o dinheiro e o status como as únicas coisas que importavam. Ensinamos isso à nossa filha, mesmo sem perceber. Enquanto Cláudio falava, percebi que havia mais em comum entre nós do que imaginava. Ele também era vítima de manipulação, também enfrentava pressões dentro de sua própria casa. Contou-me que Vanessa havia retornado para a casa dos pais após o divórcio e imediatamente começou a pressionar para que vendessem a casa em Porto Alegre e se mudassem para um lugar mais moderno. Mas eu não vou ceder, ele disse com uma firmeza que me surpreendeu. Depois do que soube que ela fez com a senhora, abri os olhos. Estou buscando ajuda legal também. Ofereci a Cláudio todo o suporte do nosso projeto. Ele, por sua vez, trouxe uma perspectiva valiosa, a de um homem idoso enfrentando pressões familiares, algo que não havíamos contemplado completamente em nossa iniciativa. Os homens da minha idade têm mais dificuldade em admitir que estão sendo manipulados, explicou ele durante uma de nossas reuniões, já como membro do conselho consultivo do projeto. Fomos criados para sermos provedores, tomadores de decisão. Reconhecer que estamos vulneráveis vai contra tudo o que nos ensinaram sobre masculinidade. Com a contribuição de Cláudio, expandimos nosso alcance para incluir homens idosos, criando grupos específicos onde podiam compartilhar experiências sem o estigma que muitos sentiam. A resposta foi surpreendente. Dezenas de senhores apareceram nas primeiras reuniões, muitos admitindo pela primeira vez que se sentiam pressionados ou manipulados por familiares mais jovens. O outono cedeu lugar ao inverno novamente, e nossa casa se encheu com os preparativos para o Natal. Seria o primeiro sem Vanessa, mas também o primeiro em muito tempo em que sentia uma harmonia genuína entre nós. Rafael havia superado o trauma do divórcio e redescoberto sua paixão pela arquitetura de interiores, complementando seu trabalho como engenheiro. Começou um projeto de restauração de casas históricas em Gramado, preservando o patrimônio cultural da região, enquanto adaptava os espaços para a vida contemporânea. Na véspera de Natal, enquanto preparávamos o tradicional jantar, rabanada, peru assado, salada de batatas com maionese caseira e o pudim de leite condensado que era a especialidade de Augusto e que Rafael aprendeu a fazer, percebi como nossa família havia se transformado e crescido. Além de Rafael e Beatriz, que trazia o namorado Arthur pela primeira vez, tínhamos Cláudio e sua nova companheira Luciana, que conhecera através do nosso projeto. Dona Carmen e outras 3 senhoras do grupo também se juntaram a nós, formando uma família estendida unida não pelo sangue, mas pela experiência compartilhada. Um brinde, propôs Rafael quando estávamos todos sentados ao redor da mesa decorada com pinhas e ramos de pinheiro que colhemos no jardim. A minha mãe, Eleonora Nunes, que nos ensinou que a idade traz não apenas rugas, mas sabedoria, e que essa sabedoria, quando compartilhada, pode transformar vidas. Enquanto os cristais tilintavam e os sorrisos iluminavam a sala, senti uma presença quase palpável ao meu lado. Augusto,
que sempre dizia que o Natal era a época em que o véu entre os mundos ficava mais fino. Talvez fosse apenas o vinho, ou a emoção do momento, mas poderia jurar que senti sua mão sobre a minha, como um lembrete silencioso de que alguns amores nunca nos deixam. Olhei para minha família reunida, para as paredes da casa que defendi com unhas e dentes, para as fotografias de uma vida bem vivida que adornavam as estantes. Pensei em todas as mulheres que ajudamos nos últimos meses, nas histórias que compartilhamos, nas lágrimas que derramamos juntas, nos sorrisos que conquistamos. E soube, com a certeza que só 6 décadas e meia de vida podem trazer, que algumas batalhas são mais que pessoais. São por todas aquelas que vieram antes de nós e por todas as que virão depois. Que cada vez que uma mulher de cabelos brancos e mãos enrugadas diz: "Não, esta é a minha casa, a minha vida, a minha escolha", ela está erguendo a voz por todas nós. A neve começou a cair lá fora, cobrindo o gramado com seu manto branco e silencioso, enquanto dentro de casa, o calor humano e as histórias compartilhadas criavam o verdadeiro significado de lar. Não apenas um lugar de paredes e teto, mas um espaço onde somos respeitados, valorizados e amados pelo que somos, com nossas experiências, memórias e, sim, com nossas rugas que contam histórias de uma vida inteira. A primavera chegou a Gramado com uma explosão de cores. Os canteiros da Praça das Flores, que fica a 2 quadras da minha casa, exibiam tulipas importadas da Holanda que o prefeito Germano mandava plantar todos os anos, tradição que remontava à colonização alemã da nossa região. As cerejeiras que plantei ao longo da calçada, há mais de 3 décadas, explodiam em flores rosadas que caíam como neve perfumada, cobrindo o caminho até minha porta. Era como se a natureza celebrasse conosco o renascimento após aquele longo inverno. Não apenas o climático, mas o emocional que atravessamos como família. Nosso projeto, Guardiãs da Memória, completava 1 ano de existência. De uma simples reunião de senhoras na minha varanda, evoluímos para uma organização legalmente constituída, com sede própria. Uma pequena casa de madeira restaurada na Rua das Hortênsias, doada por seu Germano após sua aposentadoria da prefeitura. O espaço, embora modesto, acolhia diariamente pessoas idosas em busca de orientação jurídica, apoio emocional ou simplesmente um lugar para compartilhar histórias sem julgamento. Rafael coordenava a parte estrutural do projeto, adaptando espaços para maior acessibilidade, enquanto Beatriz, mesmo à distância em Porto Alegre, cuidava dos aspectos legais. Minha contribuição era o que sempre soube fazer melhor: ouvir, aconselhar e compartilhar a sabedoria que apenas uma vida longa pode oferecer. Numa tarde particularmente agradável de outubro, enquanto arrumava as almofadas no sofá da área de convivência da nossa sede, recebi uma visita inesperada. A campainha tocou com aquela delicadeza que sempre me fazia lembrar dos tempos em que as pessoas tinham mais cuidado com os pequenos gestos. Ao abrir a porta, deparei-me com um rosto que não via há quase 1 ano. Vanessa. O choque deve ter sido visível em minha expressão. Ela parecia diferente. O cabelo mais curto, as roupas menos ostensivas, o rosto sem a maquiagem impecável que antes considerava indispensável. Mas o que mais me impressionou foram seus olhos. Não tinham mais aquela dureza calculista, aquele brilho frio de quem sempre planeja o próximo movimento. "Dona Eleonora", disse ela, a voz quase um sussurro. "Sei que não tenho direito de estar aqui, mas... Posso entrar? Só 5 minutos." Hesitei brevemente, mais por surpresa que por rancor. Anos de vida me ensinaram que guardar mágoas é como carregar pedras numa mochila enquanto se tenta escalar uma montanha. Só torna a jornada mais difícil. Abri a porta completamente e indiquei uma das poltronas na pequena sala de estar. "Aceita um chá?" Ofereci, mantendo a hospitalidade que minha mãe me ensinou a nunca negar, mesmo aos desafetos. Vanessa assentiu, parecendo aliviada com a ausência de hostilidade. Preparei 2 xícaras de chá de erva cidreira, colhida do meu próprio jardim naquela manhã. O silêncio entre nós não era confortável, mas tampouco era carregado de antagonismo. Era um silêncio de espera, de reorganização de pensamentos.
Vim pedir perdão, ela finalmente disse, segurando a xícara com ambas as mãos, como se buscasse calor. Não para voltar ao Rafael, nem para recuperar qualquer coisa material. Só perdão mesmo. Observei-a cuidadosamente, buscando sinais de manipulação ou falsidade. Ferramentas que ela dominava tão bem no passado. Não encontrei nenhum. Havia uma vulnerabilidade genuína em seu semblante. Uma fragilidade que nunca demonstrara antes. O que aconteceu, Vanessa? Perguntei, genuinamente curiosa sobre o que poderia ter causado tal transformação. Ela respirou fundo, como quem se prepara para mergulhar em águas profundas e incertas. Depois que saí da sua casa naquele dia, voltei para Porto Alegre, para a casa dos meus pais. Minha mãe me apoiou, claro. Ela sempre foi como eu. Sempre viu relacionamentos como degraus para conseguir coisas materiais. Mas meu pai, sua voz falhou. Tomou um gole de chá, dando-se tempo para reorganizar os pensamentos. Meu pai estava diferente, distante. Quando soube detalhes do que aconteceu, do que eu tinha feito, ele me olhou de um jeito como se não me reconhecesse mais. Uma noite, encontrei-o chorando no escritório, olhando fotos antigas. Fotos de quando eu era criança. Ele disse: "O que fizemos com você, filha? Em que tipo de pessoa te transformamos?" As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Vanessa, sem o drama exagerado que demonstrara no passado. Eram lágrimas silenciosas, sinceras. Foi como se algo quebrasse dentro de mim. Percebi que não sabia mais quem eu era além dos planos, das manipulações, da ambição. Procurei terapia. No início, só queria ferramentas para lidar com a rejeição do meu pai. Mas a psicóloga começou a desmontar camadas e mais camadas de comportamentos tóxicos que aprendi desde criança. Pensei em Cláudio, que agora era parte fundamental do nosso projeto, ajudando outros homens idosos a reconhecerem situações de abuso. Ele nunca mencionara esse confronto com a filha, talvez por discrição ou para protegê-la. Meu pai saiu de casa 6 meses atrás, continuou Vanessa. Disse que precisava redescobrir quem ele era longe da influência da minha mãe. Ela entrou em colapso. Perdeu o marido e o estilo de vida que ele proporcionava de uma só vez. Acabou tendo que vender joias, bolsas de grife, coisas que sempre considerou essenciais. E como você se sentiu com isso? Perguntei, genuinamente interessada em sua jornada. Destruída no início. Depois, estranhamente, aliviada. Como se finalmente pudesse respirar sem o peso de expectativas impossíveis. Comecei a trabalhar num café no centro de Porto Alegre. Um trabalho simples, honesto. Voltei a estudar psicologia, algo que sempre quis, mas que minha mãe considerava profissão de pobre. E comecei a procurar as pessoas que machuquei para pedir perdão. Contemplei sua história enquanto observava os pássaros no alimentador que Rafael instalara próximo à janela. Sempre achei fascinante como essas pequenas criaturas conseguem mudar completamente de direção no ar, num instante, quando percebem que estão seguindo o caminho errado. Por que veio até mim primeiro, e não ao Rafael? Perguntei, depois de alguns momentos. Porque a senhora foi a primeira pessoa que vi realmente como um obstáculo, não como um ser humano completo, com história, sentimentos e dignidade. Foi onde começou minha desumanização dos outros. Suas palavras revelavam um nível de autoconsciência que me surpreendeu. A terapia parecia estar funcionando não apenas como curativo, mas como renovação. Também vim porque soube do projeto que a senhora criou, continuou Vanessa. Li sobre as Guardiãs da Memória no Jornal de Porto Alegre. O bem que nasceu de algo tão ruim que fiz, isso me deu esperança de que talvez, só talvez, eu pudesse transformar meus erros em algo construtivo também. O sino da porta tocou novamente, anunciando a chegada de alguém. Era Dona Carmen, acompanhada de 2 senhoras que participariam da oficina de documentação fotográfica que realizaríamos naquela tarde. Um projeto onde idosos catalogavam e registravam as histórias por trás de suas fotografias antigas, preservando memórias familiares que de outra forma poderiam se perder. Carmen parou abruptamente ao reconhecer Vanessa. Seu rosto endureceu. Ela conhecia bem a história, tendo me acompanhado desde o início dessa jornada. Está tudo bem, Carmen, assegurei, levantando-me.
Vanessa está de passagem. Na verdade, hesitei, uma ideia formando-se em minha mente. Talvez ela queira participar da oficina de hoje. Temos uma jovem psicóloga que está registrando histórias intergeracionais, não é mesmo? Vi a surpresa nos olhos de Vanessa, seguida de algo que parecia gratidão. Carmen me lançou um olhar questionador, mas confiava em meu julgamento. Assenti sutilmente, indicando que estava tudo sob controle. A tarde transcorreu de maneira surpreendentemente harmoniosa. Vanessa, inicialmente tímida e reservada, gradualmente começou a se envolver, ajudando as senhoras a escanear fotografias antigas, ouvindo com genuíno interesse histórias de juventudes vividas em tempos tão diferentes. Sua formação em psicologia, ainda que incompleta, dava-lhe ferramentas para fazer perguntas que abriam portas para memórias mais profundas. No final da tarde, quando todos já haviam partido, Vanessa me ajudou a arrumar o espaço, empilhando cadeiras e organizando os materiais utilizados na oficina. "Obrigada por hoje", ela disse, dobrando cuidadosamente as toalhas de mesa. "Pela oportunidade, pelo espaço seguro, por não me expulsar quando teria todo o direito de fazê-lo. Sabe, Vanessa, aos 67 anos aprendi que a vida é longa demais para carregar ressentimentos e curta demais para desperdiçar oportunidades de crescimento", respondi, sentando-me numa das cadeiras, meus joelhos protestando após horas em pé. "O que você fez foi terrível, sim, mas o que está fazendo agora? Reconhecer, reparar, reconstruir, isso é admirável. A senhora acha que Rafael..." Ela começou hesitante. "Rafael precisa seguir seu próprio caminho de cura", interrompi gentilmente. "Não posso falar por ele, nem deveria. Ele está bem, está crescendo, está descobrindo novos propósitos. Se e quando estiver pronto para ouvir seu pedido de desculpas, será decisão dele." Ela assentiu, compreendendo os limites que eu estabelecia. "Mas", continuei, "se quiser continuar participando das oficinas, temos uma todos os sábados. Seu conhecimento de psicologia pode ser valioso para nosso projeto." Seu rosto se iluminou com uma esperança contida. "Eu gostaria muito." Naquela noite, quando Rafael veio jantar comigo, nossa tradição de sextas-feiras, contei sobre a visita de Vanessa. Esperei ver raiva, ressentimento ou mágoa em seus olhos. Em vez disso, vi algo mais complexo, uma mistura de cautela, curiosidade e talvez um toque de alívio. "Ela parece estar realmente mudando", comentei, enquanto servia a sopa de capelete que sua avó me ensinou a fazer. "Não estou sugerindo reconciliação, filho. Apenas compartilhando uma observação." Rafael sorriu levemente, aquele sorriso que herdou do pai, contido, mas que iluminava os olhos. "Sabe, mãe, nos últimos meses tenho pensado muito sobre perdão, não como um favor que fazemos aos outros, mas como um presente que damos a nós mesmos." Suas palavras me encheram de orgulho. Meu filho havia crescido não apenas em estatura, mas em sabedoria. "Não estou pronto para vê-la ainda", continuou ele, "mas talvez, algum dia. O importante é que estou bem agora. Feliz, até." E era verdade. Rafael havia se reconectado com sua paixão pela arquitetura de preservação histórica. Recentemente, fora convidado a liderar um projeto de restauração do antigo cinema de Gramado, transformando-o num centro cultural que respeitasse sua arquitetura original. Sua vida profissional florescia, e sua vida pessoal ganhava novos contornos. Havia conhecido Helena, uma historiadora que trabalhava no Museu Municipal, uma mulher de sorriso sincero e olhar transparente. Os meses seguintes trouxeram uma paz que eu não experimentava há muito tempo. Nosso projeto continuou crescendo, recebendo apoio até mesmo da Secretaria Estadual do Idoso. Vanessa tornou-se presença regular nas oficinas de sábado, trazendo uma perspectiva jovem que complementava a sabedoria dos mais velhos. Mantínhamos uma relação cordial, respeitosa, sem fingir que o passado não existira, mas também sem permitir que ele envenenasse o presente. Em uma tarde de janeiro, quando o calor intenso do verão gaúcho envolvia a cidade, recebi Rafael e Helena para um almoço no Jardim dos Fundos. Enquanto preparávamos a mesa sob a sombra da grande jabuticabeira, meu filho se aproximou,
segurando uma pequena caixa de veludo. Vou pedir Helena em casamento hoje à noite, confidenciou, abrindo a caixa para revelar um anel delicado, com uma pedra azul que lembrava o céu de Gramado nos dias mais límpidos. É lindo, filho, respondi, sentindo aquela emoção agridoce que só mães conhecem. A alegria de ver um filho feliz, misturada à percepção de que mais um ciclo se completa, mais uma página vira. Queria sua bênção antes, ele continuou. E também queria lhe contar primeiro que compramos uma casa, aquela pequena de esquina, perto do Lago Negro. Senti uma ponta de inquietação. Vocês não querem morar aqui? Há espaço de sobra e... Rafael pegou minhas mãos entre as suas, interrompendo gentilmente minha oferta. Mãe, aprendi com você que uma casa não é apenas um lugar para morar. É um espaço para construir memórias próprias, para estabelecer raízes. Helena e eu queremos começar nossa história juntos, do nosso jeito. Mas isso não significa que estaremos longe. São apenas 10 minutos caminhando daqui até lá. Suas palavras tocaram fundo em meu coração. Rafael havia realmente compreendido a lição mais importante, que nossos lares são extensões de nossas histórias, e que cada geração precisa escrever a sua própria narrativa. Além disso, acrescentou, com um sorriso maroto, quando tivermos filhos, vão precisar de uma avó por perto para contar todas as histórias que só a senhora sabe contar. Naquele momento, olhando para meu filho, para a casa que construí com Augusto, para o jardim que cultivei durante décadas, para as montanhas que emolduravam nosso pequeno pedaço do mundo, senti uma certeza profunda. Tudo estava exatamente como deveria estar. A nora que quis me expulsar da minha própria casa acabou me ensinando o valor de lutar pelo que é meu por direito. A dor que ela trouxe transformou-se em propósito, ajudando dezenas de outras pessoas idosas a manterem sua dignidade e autonomia. E meu filho, que por um momento esteve perdido na manipulação, encontrou seu caminho de volta não apenas para mim, mas para si mesmo. As casas, como as pessoas, guardam histórias nas suas paredes. Algumas dolorosas, outras jubilosas. Mas são essas histórias que nos tornam quem somos, que dão significado às nossas vidas. E se há uma lição que aprendi aos 67 anos, enfrentando uma nora que queria me mandar comer com os cachorros, é que nunca é tarde demais para defender seu lugar no mundo, para dizer, esta é minha vida, minha história, minha escolha. E quando o tempo chegar, porque ele sempre chega, de passar adiante as chaves desta casa que tanto amei, será nas minhas condições, no meu tempo, com minha bênção. Porque aprendemos, meu filho e eu, que o verdadeiro lar não está nas paredes, no telhado ou nos móveis. Está nas histórias que compartilhamos, no respeito que cultivamos, no amor que nunca deixamos de sentir, mesmo nos momentos mais sombrios. E foi assim que, pegando um telefone para defender meu lar, acabei construindo algo muito maior, um legado de dignidade e respeito que continuará muito depois que eu não estiver mais aqui para contar esta história. Olhando para trás, para toda essa jornada que compartilhei com vocês, percebo como a vida tem seus próprios caminhos de nos ensinar lições valiosas. Quando meu filho Rafael trouxe Vanessa para morar na minha casa, nunca imaginei que aquele "pegue seu prato e vá comer lá fora com os cachorros" seria o começo de uma transformação tão profunda na minha vida aos 67 anos. Naquela manhã fria de Gramado, quando peguei meu telefone e liguei para o cartório, não estava apenas defendendo as paredes da casa que construí com meu falecido Augusto. Estava defendendo minha dignidade, meu direito de envelhecer com respeito, minha história inteira gravada em cada canto daquele lar. As câmeras escondidas que minha filha Beatriz insistiu para que eu instalasse se tornaram mais que uma proteção. Foram testemunhas silenciosas de uma verdade que muitos preferem ignorar. Idosos são frequentemente alvo de manipulação e abuso dentro das próprias famílias. Quando mostrei aquelas gravações para Rafael, vi seus olhos se abrirem não apenas para a verdadeira natureza de Vanessa, mas para uma realidade que afeta tantas pessoas da minha idade. O divórcio que se seguiu foi apenas o início da história, não o final. Nossa família, que por um momento pareceu despedaçada,
encontrou novos caminhos de união e propósito. Rafael redescobriu sua paixão pela arquitetura de preservação histórica. Beatriz fortaleceu ainda mais sua vocação como advogada, agora defendendo especialmente pessoas idosas em situações vulneráveis. E eu, que pensei que meus anos de maior contribuição já haviam passado, encontrei uma nova missão. As Guardiãs da Memória começaram como conversas na minha varanda, entre amigas que compartilhavam experiências semelhantes, e se transformaram em um projeto que já ajudou centenas de idosos em toda a região serrana do Rio Grande do Sul. Descobri que minha voz, aos 67 anos, podia ser mais forte e mais impactante do que jamais foi na juventude. Quando Vanessa retornou, 1 ano depois, pedindo perdão e buscando reconstruir sua vida, aprendi talvez a lição mais difícil de todas: que o perdão não apaga o passado, mas liberta nosso futuro. Vê-la transformar sua dor e arrependimento em serviço aos outros nas nossas oficinas me mostrou que a capacidade de mudança está em todos nós. Não importa quão profundos sejam nossos erros. A decisão de Rafael de comprar sua própria casa com Helena, sua noiva, em vez de morar comigo, foi o fechamento perfeito desse ciclo. Ele entendeu, finalmente, que uma casa não é apenas um bem material a ser disputado ou herdado. É o espaço onde criamos nossas próprias histórias, onde estabelecemos nossos próprios valores. Hoje, aos 68 anos, olho para minha vida com uma clareza que só o tempo pode trazer. A casa na Rua das Hortênsias continua sendo meu lar, meu santuário. As fotografias de Augusto ainda sorriem das paredes. As cortinas que bordei durante noites de insônia ainda filtram a luz do sol nas manhãs. O jardim que plantei ainda floresce a cada primavera. Mas agora, este espaço também é um símbolo de resistência, de força, de dignidade preservada. Aprendi que envelhecer não significa perder valor ou voz. Pelo contrário, os anos nos trazem uma sabedoria que nenhum livro pode ensinar, uma perspectiva que só a experiência vivida proporciona. Quando me recusei a entregar meu prato e ir comer com os cachorros, estava recusando não apenas uma humilhação pessoal, mas uma narrativa inteira que nossa sociedade tenta impor aos idosos. O projeto Guardiãs da Memória continua crescendo. Agora temos oficinas não apenas para documentação fotográfica, mas também para questões jurídicas, adaptações domiciliares seguras e até mesmo tecnologia para idosos. Porque sim, aprendemos a usar câmeras escondidas. Por que não aprenderíamos a usar smartphones e computadores? Rafael e Helena se casaram na primavera passada, numa cerimônia simples no jardim da casa deles. Na primeira fila estava eu, ao lado de Beatriz e Arthur, que agora esperam seu primeiro filho, meu primeiro neto ou neta, que conhecerá uma avó muito diferente daquela que Vanessa tentou reduzir a uma sombra dispensável. Conhecerá uma mulher que, aos quase 70 anos, lidera um movimento, dá palestras, aconselha pessoas de todas as idades e ainda faz a melhor cuca de uva de Gramado. Cláudio, o pai de Vanessa, tornou-se um amigo querido e parte fundamental do nosso projeto, trazendo uma perspectiva masculina essencial para o trabalho com homens idosos. Sua coragem de romper com padrões tóxicos e recomeçar a vida depois dos 60 anos inspira muitos dos nossos participantes. E Vanessa? Ela continua seu caminho de redenção, agora formada em psicologia e trabalhando especialmente com jovens adultos que, como ela foi um dia, estão perdidos em valores materialistas e manipuladores. Nosso relacionamento nunca será próximo ou familiar, mas é baseado em respeito e na compreensão compartilhada de que todos merecem uma segunda chance quando genuinamente buscam mudar. Minha história, de uma senhora que sorriu, pegou o telefone e virou o jogo contra quem tentou humilhá-la. Já inspirou dezenas de outras pessoas a defenderem seu lugar no mundo, seus direitos, sua dignidade. E é por isso que decidi compartilhá-la com vocês hoje, aqui no canal Vovó Lembrou. Se você está assistindo e se identificou com qualquer parte desta história, seja porque também enfrenta pressões familiares, seja porque cuida de pais ou avós idosos, ou simplesmente porque acredita que cada fase da vida merece ser vivida com plenitude e respeito,
quero pedir que se inscreva no canal. Aqui no Vovó Lembrou, compartilhamos histórias reais de pessoas que, como eu, recusaram-se a serem diminuídas pela idade. Histórias de sabedoria, de coragem, de reinvenção. Histórias que a televisão e o cinema raramente mostram, mas que acontecem todos os dias, em casas comuns, com pessoas comuns que têm força extraordinária. Deixe seu comentário contando o que mais tocou você nesta história. Sua família já viveu algo semelhante? Como você lidaria se estivesse no meu lugar? O que faria ao ouvir "Vá comer com os cachorros"? Seus comentários não são apenas números para nós. São conexões reais. São conversas que continuamos lendo e respondendo. São comunidade que construímos juntos. E se este vídeo tocou seu coração, se você acredita na importância de dar voz às histórias dos mais velhos, considere nos apoiar através do Valeu Demais, nossa forma de receber doações para manter o canal funcionando e trazendo conteúdo diário para vocês. Produzir estes vídeos exige tempo, equipamento, deslocamento para entrevistar pessoas em diferentes cidades da região, edição cuidadosa para preservar a autenticidade de cada relato. Sua contribuição, por menor que seja, nos ajuda a continuar este trabalho de dar visibilidade e dignidade às histórias que de outra forma poderiam se perder. Como aprendi nessa jornada incrível que começou com um insulto e terminou com um movimento, a idade não diminui nossa capacidade de impactar o mundo, apenas muda a forma como o fazemos. Aqui no Vovó Lembrou, acreditamos que cada ruga conta uma história, cada fio de cabelo branco carrega uma lição, e cada memória compartilhada constrói pontes entre gerações. Deixe seu like, compartilhe com quem precisa ouvir esta mensagem, e volte amanhã para mais uma história que vai tocar seu coração e, quem sabe, mudar sua perspectiva sobre o envelhecimento. Porque lembrar não é apenas olhar para o passado, é construir um futuro onde todos possamos envelhecer com dignidade, propósito e respeito. Aqui é Eleonora Nunes, 68 anos, de Gramado, Rio Grande do Sul, agradecendo por me ouvirem e lembrando que, não importa a sua idade, você tem o direito de dizer: esta é minha vida, minha história, minha escolha, e ninguém pode tirar isso de você.